Olá, vamos meditar hoje em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo 1, registra o evento, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, estando ele caminhando em direção, a seu sofrimento, morte e ressurreição para nos salvar. Mas aqui tem uma coisa bem interessante que eu quero destacar para nós, que gritou para mim e eu quero que grite, espero que grite para você essa mensagem. Versículo 12, capítulo 13 de João, versículo 12 ao versículo 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse não é o único texto que fala de quem é verdadeiramente feliz, Existem vários textos que na palavra de Deus que diz: mais bem-aventurado, feliz o homem que, E aqui o nosso olhar vai ficar para aqui. Quem é feliz aqui? Segundo Jesus, quem é feliz? Feliz é aquele que tem Jesus como modelo e que, como uma criança imita o adulto que está à sua volta, nós imitamos a ele, Feliz é aquele que olha para Jesus com um desejo de entender e de perceber, de discernir como Jesus lidou com essa situação ou com uma situação parecida. Então, de se inspirar nele para fazer os movimentos próprios da vida. E aqui, basicamente, Jesus está na condição daquele que serve, Tem muito esse de servir, de lavar os pés, Lavar os pés era uma coisa de muita humildade, uma atitude de humildade. Porque lavar os pés no contexto judeu era assim, Era se rebaixar, era descer. Isso lembra muito quando nós vemos lá em Filipenses, que mostra de como, Filipenses capítulo 2, de como Jesus desceu, vamos assim dizer, ele desceu na condição de sendo Deus, se colocar na forma de homem, do esvaziar-se, do abrir mão, de não bater no peito. Ele não foi aquele que bateu no peito e disse: eu sou, eu mando, desmando, faço, desfaço. Isso tem a ver com a vida, a nossa atitude diante da vida. A humildade foi uma marca de Jesus. Se nós temos o cuidado de examinar as Escrituras, vamos perceber, de como Jesus se movia em humildade. Ele era, mas ele não exigia que o fosse reconhecido. Ele, inclusive, certa feita, ele disse que aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Não é para servir a um, dois, é sirva a todos, se coloque moral. Aquele que quiser ser alguma coisa, quiser se destacar. E aqui, como diz no versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.
Gente, você que me escuta, eu não tenho a menor dúvida de que é nesse momento que a gente experimenta, perdão. Alguns dias atrás, eu passei por uma situação e eu comecei a me movimentar, sabe? A tentar resolver o problema. E fui fazendo, e fui me metendo, e fazendo, e planejando, e tomando. Até que num determinado momento, foi tão lindo. Foi mais uma experiência linda que eu tive com Deus. De uma forma assim, não estava de joelhos, não estava com a cara no pó, porque fala de caminhada. Não me lembro bem o momento, mas de repente, em algum momento, no meu movimento, veio aquela coisa no meu coração. Isso não é o jeito de Deus. Não tem o jeito de Deus nessa minha maneira de buscar resolver a situação e o problema presente. Isso tem o jeito do mundo. E lá em Romanos ele diz que não vos conformeis, né? Não se conforme com as coisas deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E foi um momento tão especial, meu com Deus, de eu reconhecer que o caminho que eu estava fazendo não era o caminho para o qual Jesus apontava. Eu jamais iria olhar para Jesus e veria em Jesus esse modelo. E eu pude parar, voltar, me arrepender e tomar outro caminho, né? Então, queridos, eu não tenho a menor dúvida, todos nós queremos ser felizes, né? Tem coisa melhor. Mas para experimentarmos isso verdadeiramente, nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Ele, seguir o modelo dele, imitá-lo como uma criança, porque sabe que vale a pena, é minha referência a Ele, né? Criança calça, eu me lembro que eu pequena, eu calçava o sapato da minha mãe, bem maior do que o meu pé, e saía toda orgulhosa, né? Eu estava com o sapato da minha mãe, me sentindo a própria. Vamos calçar o sapato de Jesus e vamos nos sentir assim, ai que maravilha, porque eu estou parecido com a mamãe, né? Apesar de tão pequena que eu era em relação à minha mãe, mas essa alegria de imitar aquele que é o bom mestre, que isso lhe inspire a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, a fazer o que for necessário, a preço que seja, mas experimentar ser feliz imitando a Jesus. Que a graça, que a paz de Jesus seja com você e que a inspiração do Espírito Santo de Deus te conduza pelo bom caminho, pelo caminho de ser discípulo do Cristo. Em nome de Jesus. Amém.